Oi, turma, tudo bom? Eu sou a professora Isabela e no vídeo de hoje a gente vai estar trabalhando com a resolução da segunda lista extra de exercício. Vamos trabalhar com números inteiros ainda, adição, subtração, multiplicação e divisão. Exercício número 1. Calcule os produtos. Na letra A, a gente tem mais 3 multiplicado com menos 8. Da regrinha de sinal, né, a gente sabe que quando os sinais são diferentes, nesse caso aqui, o resultado vai ser negativo. Então, na resposta, aqui, a gente já pode dizer que o número vai ser negativo. Já vou colocar aqui o sinalzinho de negativo. 3 vezes 8 dá 24. Então, no final, né, fica menos 24 a resposta. Letra B. A gente tem menos 4 multiplicado por mais 8. De novo, sinais diferentes, então a resposta é negativa. Vou botar aqui já igual, um sinalzinho negativo. 4 vezes 8 é 32. Então, menos 32 é a resposta da nossa letra B. Na letra C, a gente tem o quê? Mais 20 vezes menos 33. De novo, sinais diferentes. Já sabemos, né, que vai dar um resultado negativo. 20 vezes 33 não tá na tabuada, então eu vou montar a conta para vocês aqui do ladinho, tá? 20 vezes 33. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. A gente bota uma marcaçãozinha aqui. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. E agora, soma. 0 com nada, 0. 6 com 0, 6 e 6. Então, a resposta final da letra C é menos 660. Letra D. A gente tem menos 4 vezes menos 25. Como que vai ficar isso aqui? Diferente das outras, né? Reparem que aqui os dois são negativos, os dois têm o mesmo sinal. Na regrinha de sinal, quando os dois são iguais, a resposta é positiva. Então, aqui a gente já pode colocar igual a um número positivo. Já podemos colocar o mais aqui. 4 vezes 25. Também não tá na tabuada, né? Eu vou resolver com vocês aqui no cantinho. 25. 4 vezes 25, né? Eu vou colocar aqui 25 vezes 4, só para ficar arrumadinho. O resultado é o mesmo. 4 vezes 5, 20. 0 aqui, sobe 2. 4 vezes 2, 8. 8 mais 2, 10. Então, o resultado final fica 100 e é um 100 positivo, né? Letra E agora. A gente tem o mais 11 multiplicado com o mais 40. De novo, sinais iguais. Então, a resposta é positiva. Onze vezes 40 também não está na tabuada. Então, eu vou montar aqui para vocês. 11 vezes 40. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. Bota uma marcação aqui. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. E agora, soma. 0 com nada, 0. 0 com 4, 4 e 4. Então, a resposta da letra E é mais 440. E, por último, a letra F. A gente tem menos 300 vezes mais 50. Sinais diferentes, a resposta negativa. 300 vezes 50. Vamos ver quanto que dá essa conta. 300
vezes 50. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. Bota uma marcação aqui. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. E agora, somando, a gente chega em 15.000. Certo? Então, a resposta na letra F fica menos 15.000. Exercício número 2. Calcule as expressões abaixo e responda. A primeira, letra A, a gente tem mais 5 menos o mais 4 multiplicado pelo menos 3. Quando a gente tem uma expressão, a gente sempre tem que ver pelas regrinhas o que resolver primeiro. Aqui, o que a gente tem? A gente tem uma subtração e uma multiplicação ocorrendo na expressão, né? Entre a multiplicação e a subtração, o que a gente tem que resolver primeiro é a multiplicação. Então, primeiro a gente vai resolver aqui mais 4 vezes menos 3. Sinais diferentes, a resposta é negativa. Então, já podemos colocar aqui o sinal de negativo. 4 vezes 3 é 12. Então, fica menos 12. E agora, né, a gente copia aqui o que a gente não mexeu. Mais 5. Beleza, agora a gente só tem a subtração para resolver. A gente tem mais 5 menos o menos 12. Numa subtração de números inteiros, a gente repete o primeiro número e soma com o oposto do segundo. Repetindo o primeiro, a gente vai ter mais 5. O oposto do segundo, né, que seria o oposto de 12, é mais 12. Era menos 12, ficou mais 12. E agora é só somar. Mais 5 com mais 12 dá mais 17. Letra B agora. A gente tem mais 5 vezes mais 4 menos o menos 3. De novo, uma subtração e uma multiplicação. O que a gente resolve primeiro? Multiplicação, né? Mais 5 mais 4. O mesmo sinal, então a resposta é positiva. 5 vezes 4 dá 20, então mais 20. E agora, né, a gente copia aqui o resto da expressão. Ficamos com mais 20 menos o menos 3. E vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez a letra A, né? Vamos copiar a primeira com o inverso da segunda. Primeira, mais 20. O inverso, ou o oposto, né? O oposto de menos 3 é mais 3. Então, fica 20 e mais 3. E agora é só resolver. 20 mais 3 dá mais 23. 23. Letra C agora. A letra C é um pouquinho mais complicada. A gente tem menos 8 vezes menos 4, mais 20 vezes o menos 1. Aqui, ó, são duas multiplicações e uma adição aqui no meio. Entre adição e multiplicação, o que a gente tem que resolver primeiro é sempre a multiplicação. Como está acontecendo duas aqui, a gente pode resolver essas duas ao mesmo tempo. Começando desse lado aqui, a gente tem o menos 8 e o menos 4. Os mesmos sinais, a resposta positiva. 8 vezes 4 dá 32, então, mais 32. Adicionada com o quê? Com o produto de mais 20 com menos 1.
Reparem que os sinais não são o mesmo, né? Um deles é positivo e o outro é negativo. Quando os sinais são diferentes, a resposta é negativa. Então, a gente já pode colocar aqui o sinal de negativo. 20 vezes 1 é o próprio 20. Então, vou colocar aqui. E agora, a gente só tem que resolver essa adição entre números inteiros. Como esses números inteiros têm sinais opostos, a gente tem que fazer a diferença do módulo, certo? Diferença de 32 para 20 é 12. Então, a resposta vai ser 12. Mas será que vai ser um 12 positivo ou negativo? Bom, vai ser positivo, porque o 32, entre esses números aqui, né? O 32 é o mais longe do zero. Por isso que a gente mantém o sinal do 32, que é positivo. Resposta, então, fica mais 12. Letra D. Na letra D está acontecendo a mesma coisa, né? Duas multiplicações e uma adição. Resolvemos as duas multiplicações e a gente adiciona no final, né? As respostas do produto. Começando aqui. Menos 10 com mais 3. Sinais diferentes, a resposta é negativa. E 10 vezes 3, a gente sabe que é 30, né? Lá da tabuada. Então, menos 30. Mais o produto de menos 20 com menos 4. Aqui os sinais são iguais, então a resposta vai ser positiva. 20 vezes 4. Esse aqui não está na tabuada, tá? Então, eu vou resolver aqui para vocês no ladinho. 20 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. Então, a resposta aqui é mais 80. E agora, a gente resolve essa adição entre números inteiros. Como eles têm sinais diferentes, a gente vai ter que calcular a diferença de módulos. A diferença de 30 para 80 é 50. Então, já podemos colocar aqui o 50, a gente só tem que analisar qual sinal vem na frente. Qual que é o número que mais está distante do zero? Menos 30 ou mais 80? Mais 80, certo? Como mais 80 é positivo, então vai ficar mais 50. E por fim, a letra E, a gente vai ter 3 multiplicações, uma adição e uma subtração. Primeiro, né, como a gente já viu, a gente resolve a multiplicação. Resolvendo essa aqui primeiro. Menos 5 com menos 4. Sinais iguais. A resposta vai ser positiva. 5 vezes 4 é 20. Então, mais 20. Mais 20, mais o quê? O menos 8 vezes o mais 10. Sinais diferentes, a resposta é negativa. 8 vezes 10 dá 80. Então, menos 80. Menos o quê? O produto de mais 6 com menos 5. Sinais diferentes, a resposta vai ser negativa. 6 vezes 5 dá 30. Ok. Agora, a gente pode escolher. Tanto faz se a gente calcular a adição e depois a subtração, ou primeiro a subtração e depois a adição. Aqui não vai mudar, não tem uma regrinha de prioridade entre mais e menos. A gente pode escolher o que fazer. Vamos fazer esse aqui, que é o primeiro. A gente tem mais 20 com menos 80. Como é uma adição de números inteiros com sinal diferente, a gente vai primeiro ter que calcular a diferença dos módulos. A diferença de 20 para 80 é 60. Então, 60. E vai ser um 60 negativo, porque o menos 80 é o número mais distante do zero. Daí, como é que fica? Fica menos 60 menos o menos 30. Uma subtração de números inteiros. A gente repete o primeiro e soma com o oposto do segundo. Repete o primeiro, menos 60. Oposto de menos 30, mais 30.
agora a gente ficou com uma adição de números inteiros. Como eles têm sinais diferentes, a gente tem que calcular a diferença do módulo. E a diferença de 60 para 30 é 30. A resposta aqui, 30. Mas será que é um 30 positivo ou negativo? Vai ser negativo, porque o número mais distante do zero é o 60, e o 60 é negativo. Então, a resposta fica menos 30. Exercício número 3. Vamos dar uma olhada agora na divisão de números inteiros. Calcule o quociente. Na letra A, a gente tem mais 36 dividido por mais 9. Lembrando lá da definição, né? Como é que funcionam os sinais numa divisão? Sinais iguais, a resposta é positiva. Sinais diferentes, a resposta é negativa. É a mesma regrinha para multiplicação. Aqui a gente tem dois sinais positivos, dois sinais iguais, né? Então, já podemos colocar que a resposta vai ter o sinal positivo. 36 dividido por 9, quer dizer, 36 dividido por 9, a gente sabe que é 4, né? 4 vezes 9 é 36, lá da tabuada. Então, a resposta fica mais 4. Vamos dar uma olhada agora na letra B. Na letra B é menos 36 e menos 9. Reparem que são os mesmos módulos, né? Só o que está mudando aqui são os sinais, que os dois são negativos. Como os sinais estão iguais, a resposta é positiva. E o 36 dividido por 9, a gente já calculou que é 4, né? Então, reparem que a resposta ficou igual na letra A e na letra B. Letra C agora. Menos 49 dividido por menos 1. De cara, a gente já sabe o sinal vai ser positivo, porque os dois sinais são iguais, os dois são negativos. 49 dividido por 1 é o próprio 49. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, a resposta fica mais 49. Letra D agora. A gente tem menos 25 dividido por menos 25. Menos e mesmo, menos, sinais iguais. Resposta é positivo. E 25 dividido por 25, né? Um número dividido por ele mesmo sempre resulta em 1. Então, fica a resposta mais 1. Letra E agora. A gente tem 63 mais 63 dividido por mais 21. De cara, já sabemos que essa resposta vai ser positiva, porque os dois números têm o mesmo sinal. Vamos calcular agora quanto que dá essa divisão, né? A gente tem 63 sendo dividido por 21. Colocando um 3 aqui, a gente fica com 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E resto zero, né? Então, aqui vai dar mais 3. E a letra F, a gente tem mais 48 dividido por menos 8. Aqui é mais, aqui é menos. Sinais diferentes, resposta é negativa. A resposta aqui vai ser um número negativo. 48 dividido por 8 é 6, né? 6 vezes 8 é 48, lá da tabuada. Então, a resposta fica menos 6. Exercício número 4. Calcule as expressões. São expressões como aquelas que a gente resolveu na multiplicação, né? Só que agora envolvendo a divisão também. Na letra A, a gente tem mais 10 dividido por mais 5 menos 4. Então, a gente tem uma divisão e uma subtração. Entre divisão e subtração, sempre resolvemos a divisão primeiro. Então, mais 10 dividido por mais 5. Sinais iguais, resultado é positivo. E 10 dividido por 5 é 2. Então, a gente agora ficou com mais 2 menos 4. É uma adição, né? Acho que nem precisa aqui desses parênteses. Mais 2 menos 4. Uma adição entre dois números inteiros.
Mais 2 menos 4 tem sinais diferentes, então a gente tem que calcular a diferença de módulos. De 2 para 4, a gente tem 2, certo? E daí a resposta leva o sinal negativo, porque o 4 é o número mais distante de zero. Letra B agora. Mais 12 dividido por menos 4 mais 7. Uma divisão e uma adição nessa expressão, né? Entre divisão e adição, sempre faça a divisão antes. Então, dividir isso aqui primeiro. 12 mais 12 dividido por menos 4. Sinais diferentes, né? O resultado vai ser negativo. E 12 dividido por 4 é 3, menos 3, então vai ficar. E esse menos 3 a gente soma com o 7. Menos 3 e mais 7, fazemos a diferença de módulo. De 3 para 7, são 4, certo? E aí fica mais 4, porque o 7 é o número mais distante do zero. Aqui no cantinho, né? A letra C, menos 18 dividido por mais 6, menos 17. Então, uma divisão, uma subtração, fazemos a divisão primeiro. Menos e mais, sinais diferentes, resposta vai ser negativa. 18 dividido por 6 vai dar 3, lá da tabuada também. 3 vezes 6 dá 18, né? Então, aqui fica menos 3. E esse menos 3, né, ainda também não podemos esquecer de adicionar aqui o menos 17. Agora, a gente tem uma adição de dois números inteiros que têm o mesmo sinal. Quando tem o mesmo sinal, a gente mantém esse sinal, que no caso aqui é negativo, e a gente só soma os módulos. 3 com 17 dá 20. Então, a resposta fica menos 20. Na letra D, a gente tem mais 22 dividido por mais 11 menos 30, uma divisão e uma subtração. Resolvendo a divisão primeiro, a gente vai ter que fazer... Eu vou fazer ali no cantinho, né? Porque essa divisão aqui não tem na tabuada. Mas antes de resolver, a gente já pode ver o sinal. Os sinais são iguais, então a resposta vai ser positiva. E daí, resolvendo a divisão mesmo, a gente vai ter 22 dividido por 11. Colocando um 2 aqui, a gente vai ter 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2. Resto zero, né? Então, vai ficar mais 2. E aí, copia o menos 30. Para resolver agora, a gente vai precisar calcular a diferença dos módulos. De 2 para 30, a gente tem 28. E mantém o sinal daquele número mais distante do zero, que no caso é o 30. Como 30 é negativo, o 28 também vai ser negativo. Na letra E, reparem uma coisa interessante, né? São os mesmos números, só que tem sinais diferentes, né? Então, eles são opostos. Aqui a gente tem mais 22 e aqui menos 22, e aqui menos 11 com mais 11. Vamos dar uma olhada se vai ter alguma similaridade. Menos e menos, sinais iguais, então a resposta vai ser positiva. 22 dividido por 11, a gente já calculou, né? E a resposta é 2. Aí, copia o menos 30. Reparem que a gente chegou na mesma expressão da letra D. E a resposta também, né, vai se manter a mesma, menos 28. Letra F. Mais 40 menos o menos 20 dividido por mais 5. Uma subtração e uma divisão acontecendo no mesmo tempo. Primeiro, a gente faz a divisão. Menos 20 por mais 5. Sinais diferentes, a resposta é negativa. 20 dividido por 5 dá 4, né? 4 vezes 5 é 20. Então, 20 dividido por 5 é 4. Ficando, então, com menos 4. E daí, a gente copia aqui, né, o mais 40.
Agora, subtração entre números inteiros. Repete o primeiro, então, mais 40. E adiciona com o inverso, o oposto da segunda. O oposto de menos 4 é mais 4. Então, a gente fica com mais 40 mais 4. Isso daqui, vou colocar aqui do ladinho, tá? Porque não vai dar muito espaço. Resulta em mais 44. E a letra G. A gente tem menos 10 mais 25 dividido por menos 5. De novo, né? Adição, divisão, resolvemos a divisão primeiro. Mais e menos, sinais diferentes, resposta negativa. 25 dividido por 5 é o próprio 5. Então, a gente ficou com menos 5 aqui. E repetimos o menos 10 e mais. Agora, a gente tem uma adição entre dois números inteiros. E esses dois números inteiros têm o mesmo sinal, né? Então, é só a gente manter o sinal deles, que no caso aqui é o menos, e somar os módulos. 10 com 5 dá 15. Então, o resultado é menos 15. E, por fim, exercício número 5, calcule o resultado da expressão a seguir. Aqui a gente tem mais 16 menos o mais 3 vezes o menos 8, menos o mais 10 mais o mais 25 dividido pelo menos 5. Então, a gente tem subtração, multiplicação, outra subtração, adição e divisão acontecendo nessa mesma expressão, né? O que a gente vai resolver primeiro? Na ordem de prioridade numa expressão, a gente tem divisão e multiplicação como prioridade e depois vem adição e subtração. Então, primeiro, a gente tem que resolver todas as divisões e multiplicações. Começando por aqui. A gente tem o mais 3 multiplicado pelo menos 8. Mais, menos. Sinais diferentes, resultado é negativo. Então, negativo já. 3 vezes 8, 24. Então, já colocamos aqui o menos 24. Não temos outra multiplicação, né? Mas a gente tem uma divisão. A gente tem um mais 25 dividido pelo menos 5. De novo, sinais diferentes, então a resposta é negativa. E 25 dividido por 5 é 5. Então, a gente ficou com menos 5. E agora a gente copia os outros números que a gente não mexeu, né? Mas a gente tem mais 16. Aqui a gente tem mais 10. Fechou. Vamos agora dar uma olhada nas subtrações, tá? Por quê? Porque nas subtrações a gente já tem aquele método de calcular, né? A gente calcula o primeiro com o inverso da segunda. Como a gente tem duas subtrações, a gente já pode calcular o inverso, tanto desse número aqui quanto desse. Como é que fica, então? Repetimos o 16, que não tem nada acontecendo com ele. Inverso do menos 24, mais 24. Inverso do mais 10, menos 10. E o 5, né, a gente deixa ali. Menos 5 a gente deixa igual, porque não é uma subtração. Beleza. Agora é só calcular, né? 16 com 24, já fica fácil para a gente calcular, dá 40, né? É uma adição com números inteiros de mesmo sinal, então é só somar os módulos. Aqui fica mais 40. E aqui, reparem, é uma adição com dois números negativos, né? Então, também a mesma coisa, mantém o sinal, soma os módulos. Vai ficar menos 15. Agora, a gente tem mais 40 e menos 15. São números inteiros de sinal diferente. Então, a gente tem que calcular a diferença de módulos.
De 15 para 40, a gente tem 25. E esse 25 vai ficar positivo, porque o 40, que é o número mais distante de zero, é positivo. Por isso que a gente mantém o sinal dele. Resposta final, então, ficou mais 25.